Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar início aqui à Maratona Enem 2022. Então galera, se ligue, ó. Quem está se preparando aí para concursos, para vestibulares e para o Enem, questãozinha de análise combinatória. Então se ligue, ó. Um professor de matemática resolve dividir seus alunos em 3 grupos. Então observe que o número total de alunos aqui são 10, certo? Então ele vai dividir em 3 grupos. De modo que o primeiro fique com 4 alunos, o segundo fique com 3 alunos e o terceiro fique com 3 alunos. Solicitou que os alunos calculassem o número de maneiras em que essa distribuição poderia ser feita. Realizaram os cálculos corretamente e os alunos encontraram como resultado qual valor. Pessoal, observe. Análise combinatória é um conteúdo que todo ano o Enem cobra uma questão de análise, tá? A análise é muito ampla. Então, o que ele pode pedir? Combinação, permutação, arranjo, certo? E aí, observe, muitos alunos se atrapalham na hora de você identificar na questão se é uma combinação ou um arranjo, certo? Então, eu vou dar um macete aqui para vocês nunca mais errar. Então, se liga. O arranjo, se você permutar, por exemplo, o número 1 e o 2, certo? Aqui eu tenho 12, os dois algarismos juntos. Se eu permutar esses algarismos, o que vai acontecer com esse número? Então, observe, ó, você vai ter algo diferente, certo? Então, a permutação, quando você realizar ela e alterar o resultado, isso aqui é uma ideia de arranjo, certo? E a combinação, professor? Então, observe, se eu tenho aqui, ó, João e Maria, se eu permutar eles de lugar, Maria e João, observe que o grupo não muda. Então, isso aqui é uma combinação, certo? Então, para você detectar se isso aqui vai ser uma combinação ou um arranjo, é só você permutar de lugar. Se não alterar o resultado, é uma combinação, certo? Então, observe, ele fala que cada grupo vai ter uma quantidade de alunos. Então, por exemplo, esse primeiro grupo vai ter 4 alunos, certo? Esse primeiro grupo. O segundo grupo vai ter 3 e o terceiro grupo também vai ter 3. Se eu pegar os alunos, os 4 primeiros alunos aqui do grupo 1 e permutar entre eles, o grupo não vai alterar, vai continuar o mesmo, certo? Então isso aqui é uma ideia de combinação. Análise combinatória, mais especificamente, o conteúdo de combinação. O que eu preciso lembrar de combinação, professor? Então vamos lá. Então combinação simples. Combinação simples. O que é que eu preciso lembrar? Vou lembrar para vocês aqui, ó. A fórmula de combinação ou a relação, ela é dada assim, ó. O número total de elementos sobre, ó, P. Quem é esse P, professor? É o número de elementos por grupo que eu quero montar, certo? Então, você vai ter uma fração, onde essa fração vai ser, ó, N fatorial sobre P fatorial. E esse P fatorial, ele multiplica a diferença de N menos P fatorial, certo? Então, você precisa lembrar dessa relação para fazer as questões de análise combinatória simples, beleza? Então, vamos entender aqui a questão agora. Então, ele fala mais ou menos assim, ó, o número total de alunos aqui é 10, então, meu N é 10, certo? 10 alunos. O primeiro grupo, ele fala que vai ter 4 alunos, então, você vai fazer uma combinação dos 10 primeiros alunos, sendo 4 a 4, você vai escolher 4 a 4, certo? O número total de alunos que eu vou utilizar para escolher o grupo 2, observe que eu já escolhi 4, certo? 4 alunos, então está sobrando 6. Então você vai fazer uma combinação para encontrar os alunos do grupo 2, você vai fazer o restante dos alunos que sobrou, então foram 6 alunos, sendo que você vai organizar, ó, de 3 em 3, certo? O grupo 2 tem que ter 3 alunos. E aí observe, ó, se eu já utilizei 3 alunos no grupo 2, então o restante de alunos que vai sobrar vai ser quem, professor? 3 alunos, e eu vou ter que nesse grupo 3, ele passa a ter 3 alunos. Professor, por que você colocou combinação entre esses grupos? Não poderia ser uma soma aqui? Pessoal, lembra, todas as vezes que vocês tiverem, tanto em análise combinatória quanto em probabilidade, a ideia do I, certo? Do Ezinho. Então, eu vou ter um grupo e outro grupo e outro grupo. Então, essa é a ideia multiplicativa, certo? Quando você tiver a ideia do ou,
é uma soma, então cuidado, ó. Questões de probabilidade, questões de combinação, cai muito essa ideia, certo? O Enem adora cobrar essa ideia, tá? E os concursos também. Então se liga, ó. Eu vou calcular a combinação 10, 4 a 4, então vamos fazer aqui embaixo, ó. Então vai ficar assim, ó, 10, 4 a 4, quanto é que vai ficar? Então você vai pegar o número total de termos e vai fatorar ele aqui, certo? O P, professor, passa a ser 4, então vai ficar, ó, 4 fatorial. E aqui, que vai no denominador que vai multiplicar 4 fatorial, vai ser a subtração, 10 menos 4. Então passa a ser 6 fatorial, certo? Qual é o macete aqui, ó? Eu não vou decompor o 10 fatorial até chegar a resto 1, certo? Eu não vou fatorar. Então o que você vai fazer? Você vai decompor até chegar a 6. E aí vocês vão observar o porquê, ó. Então 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. E aqui eu paro, certo? Ó. O denominador eu vou deixar 6 fatorial e vou decompor 4. Ó. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. Então observe, ó. 6 fatorial eu cancelo com 6. Então divido esses dois termos. 4 eu vou multiplicar por 2. Isso aqui dá 8. E aí eu vou simplificar, ó, 8 com 8. Certo? Ó, então nós cancelamos esses dois 8 aqui. E esse 3 que sobrou, ó, eu vou dividir ele por 9. Certo? Ó, 9 eu vou dividir por 3. Então 9 dividido por 3, aqui vai sobrar 3. Tá? Então você tentou simplificar o máximo possível. Agora você multiplica o que sobrou. Então 10 vezes 3, isso aqui dá 30. 30 eu multiplico por 7. Certo? Então lembre, ó, 30 multiplicado por 7, isso vale quanto? Então 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 3, 21. Então nós vamos ter que para o primeiro grupo, nós vamos formar, ó, 210 combinações diferentes. Beleza? Pronto, então eu já tenho o resultado desse primeiro grupo aqui, ó, 210. Para o segundo grupo, então você vai fazer a combinação 6, a quantidade de alunos que sobraram após a escolha do primeiro grupo, sendo que esse grupo vai ter 3 pessoas, então é o meu P. Certo? Então, nós vamos fazer a combinação 6, 3 a 3. Então, 6 fatorial sobre 3 fatorial. 6 menos 3, que vai resultar, ó, em 3 fatorial. Então, mais uma vez, ó, eu vou decompor o 6 fatorial até chegar a 3 fatorial. Então, você faz assim, ó, 6, 5, 4, 3 fatorial. E aí eu paro, ó, dividido por 3 fatorial. E esse primeiro 3 fatorial no denominador, eu vou decompor ele. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar assim, ó, 3 fatorial eu cancelo com 3 fatorial. 2 vezes 3 vezes 1, isso aqui dá 6. Então, eu vou cancelar com esse termo. E aí, sobrou apenas quem? 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4 dá 20 combinações diferentes para o segundo grupo. Certo? Então, vamos colocar aqui o resultado, 20. E para o terceiro grupo, professor? Pessoal, lembra, um macete aqui. Isso aqui é das propriedades da combinação. Todas as vezes que o N e o P forem iguais, essa combinação sempre será 1. Certo? Então, você nem perde tempo aqui fazendo isso. Então, todas as vezes, ó, que o N for igual ao P, o número de combinações, você só vai ter um único termo, certo? Um único grupo, que foi a quantidade de alunos que sobrou. Então, você só teria esse grupo. Pronto, agora a gente tem que multiplicar, ó, 210 vezes 20. Então, se eu faço a multiplicação, fica quanto? 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Então, o número de combinações que nós podemos formar, combinações diferentes, formando esses 3 grupos, passa a ser quanto? Letra C de cachorro. Então, galera, se você curtiu, senta o dedo aí no like, marca o sininho para receber as notificações e se inscreve no canal para dar aquela força para o canal crescer e a gente poder produzir mais vídeos. Valeu, galera, tamo junto. Simbora aí para a revisão do Enem.